A sexta-feira marcou a despedida da delegação colorada junto ao seu torcedor, porque agora o time embarca para Itu, onde se prepara por 20 dias para a partida contra o Belgrano pela Copa Sul-Americana. Este jogo vai acontecer no estado paulista. 5 estádios são possíveis, mas a possibilidade maior é de que seja de fato no estádio do Ituano. Depois, o Inter já tem a data marcada para retornar ao Rio Grande do Sul. A Alvorada será a nova sede da equipe, que deverá jogar em 2 estádios, um no Rio Grande do Sul e outro em Santa Catarina. O objetivo, repassado pela direção aos jogadores, é trazer as partidas para uma cidade mais próxima do seu torcedor. Uma reunião no estádio Beira-Rio definiu uma aproximação do governo federal com os clubes do Rio Grande do Sul, o que pode facilitar uma série de demandas que os clubes têm nesse retorno ao futebol. Esse é o Diário do Inter KTO desta sexta-feira, 17 de maio de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta sexta-feira. Vamos começar falando sobre o treinamento que aconteceu no Centro Esportivo da PUC e que foi o último contato que o grupo de jogadores teve com a torcida antes de embarcar para Itu, no interior de São Paulo. Essa atividade ela teve os portões abertos para os torcedores mediante check-in no Mundo Colorado. 1.300 torcedores estiveram na atividade, de acordo com o próprio Internacional, e 3 toneladas de alimento foram arrecadados nessa atividade lá no Centro Esportivo da PUC. A atividade foi comandada pelo técnico Eduardo Cudê, teve Wanderson e Luca ainda em processo de transição, de retreinamento, teve também Alan Patrick, Arangues, e Ener Valencia treinando normalmente, o que já vinha acontecendo ao longo dos últimos dias. E depois, um atendimento especial dos jogadores para com os torcedores. Todos os jogadores praticamente foram até a arquibancada, deram autógrafos, posaram para foto nesse último movimento, antes do embarque colorado para Itu. O Inter ainda treina neste sábado na PUC, descansa no domingo e na segunda-feira viaja para o interior paulista, tá? E aí, no interior paulista, em um resort em Itu, o Inter vai se preparar durante 20 dias em uma espécie de pré-temporada para o jogo do dia 28 de maio, que acontece contra a equipe do Belgrano pela Copa Sul-Americana. E na noite desta sexta-feira, aconteceu a vistoria da Conmebol no estádio Novelli Júnior, que é o estádio do Ituano, para saber se o Ituano tem condições de receber esse jogo da Copa Sul-Americana. Essa é a primeira opção do Internacional. Caso o Ituano e o Novelli Júnior não passem nessa inspeção, o jogo pode acontecer em outros 4 estádios, todos eles do estado de São Paulo. Primeiro, a Arena Barueri. Depois, na Bia Bichedi, em Bragança Paulista. E os outros 2 seriam, então, Brinco de Ouro da Princesa em Campinas e Moisés Lucarelli também em Campinas. O jogo contra o Belgrano já está definido. Vai acontecer no estado de São Paulo, porque o Inter não conseguiu liberar um estádio mais próximo do seu torcedor. E também pelo fato de que, como o Inter vai realizar essa pré-temporada lá, é mais simples jogar lá no estado de São Paulo. E deve ser o único jogo no estado paulista que o Inter vai fazer. Essa partida contra o Belgrano no dia 28 de maio. E aí a gente ouviu e eu recebi muitas informações sobre qual é a previsão de logística do Internacional a partir daí. O Inter joga no dia 28 de maio contra o Belgrano. E depois o Inter viaja. Vai para Salvador, onde enfrenta a equipe do Vitória da Bahia. E depois vai para Tarija, na Bolívia, onde enfrenta o Real Tomayapo. Depois desses 2 jogos, que são fora de casa, o Inter deve voltar para o Rio Grande do Sul. O jogo contra o Real Tomayapo é no dia 4 de junho. E depois do dia 4 de junho está marcado o retorno colorado para o Rio Grande do Sul. Essa é a expectativa de todos. Claro, a não ser que aconteça alguma coisa muito diferente. O Inter deverá, a partir daí, fechar a sua base em Alvorada, no centro de treinamento da base, na morada dos quero-queros. Não houve condições de treinar lá nesta semana porque o nível do Arroio Feijó, ele subiu de uma forma alarmante, ele alagou e se viu que não haviam condições de se treinar lá. Mas
Daqui a 20 dias haverá a condição de se treinar lá, daqui a 15 dias se haverá a condição de se treinar lá. E o Inter vai para Alvorada, então, voltando ao Rio Grande do Sul e tendo uma instalação própria como sede. A grande questão é onde o Inter vai mandar os próximos jogos quando estiver treinando em Alvorada. E existem duas opções que são trabalhadas pelo Internacional. A primeira informação que eu tenho que trazer aqui é que jogos do Campeonato Brasileiro o Inter manda onde quiser. Não existem grandes exigências pela CBF de onde o Inter pode mandar os jogos. O Inter pode mandar em Novo Hamburgo, o Inter pode mandar em Erechim, o Inter pode mandar em Caxias, sem maiores problemas. O Inter pode mandar esses jogos de Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro aonde quiser. Uma frase que eu ouvi: a gente pode mandar esse jogo até em Bagé, se a gente quiser. A preocupação maior é com o jogo da Copa Sul-Americana, que é o jogo subsequente à partida contra o Real Tomaiapo. O Inter joga contra o Real Tomaiapo no dia 4 de junho e depois no dia 8, um sábado, joga contra o Delfim, jogo este do seu mando de campo. E o Inter está estudando 2 estádios para mandar esta partida. O estádio Heriberto Ilse, em Criciúma, e o estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O Heriberto Ilse, em Criciúma, é o mais provável, porque este estádio já passou por uma inspeção da Conmebol e está liberado. A grande questão para o jogo contra o Delfim ser transferido para o Heriberto Ilse é aeroporto. O Inter precisa estabelecer um aeroporto a menos de 150 quilômetros de distância e um aeroporto internacional. Existe o aeroporto de Jaguaruna, que é perto de Criciúma e que poderia ser utilizado, mas não é um aeroporto internacional. Por isso o Inter estuda a possibilidade de internacionalizar este aeroporto, que é, junto em uma parceria com a Polícia Federal, com os órgãos governamentais que precisam realizar este processo em outros aeroportos da região, não é só por causa do futebol, se colocar um posto da Polícia Federal neste aeroporto de Jaguaruna. Desta forma, o aeroporto de Jaguaruna se transformaria em um aeroporto que poderia receber voos internacionais e poderia receber, por exemplo, a delegação do Delfim. Essa é uma possibilidade para que, então, o Inter mande o jogo contra o Delfim no Heriberto Ilse, em Criciúma. E digo, é a possibilidade mais plausível para o momento. Ou então no Alfredo Jaconi. Mas para o Alfredo Jaconi ser a sede deste jogo pela Copa Sul-Americana, o Inter precisa, primeiro, aprovar o estádio Alfredo Jaconi junto à Conmebol. E segundo, também internacionalizar o aeroporto de Caxias do Sul, que não é internacional ainda. É verdade que para o aeroporto de Caxias, ou para jogar em Caxias, se pode usar a base aérea de Canoas. É uma das possibilidades, mas o grande ponto é que o Alfredo Jaconi precisaria também passar por uma inspeção da Conmebol. Inspeção essa que já foi pedida pelo Inter. Então, para a gente organizar todas essas informações que eu dei aqui. Jogo contra o Belgrano em Itu ou em outro estádio do interior paulista, que foram aqueles que eu citei. Depois joga fora, contra Vitória, contra Real Tomaiapo. Volta para Alvorada, treina em Alvorada. E aí, contra o Delfim, joga provavelmente no Heriberto Ilse. Depois manda jogos no Rio Grande do Sul, provavelmente no Alfredo Jaconi. Esta é a ideia do momento do Internacional. É claro que alguma coisa pode fazer com que isso mude, mas essa é a logística prevista no momento para a sequência pelo menos curta desse início de mês de junho e final do mês de maio do retorno ao futebol. E o Inter já tem data para voltar para o Rio Grande do Sul, que é depois do dia 4 de maio, nessa partida contra o Real Tomaiapo. Por último, eu quero falar sobre uma reunião que aconteceu no estádio Beira-Rio, de representantes do governo federal, entre eles o ministro Paulo Pimenta, que está ligado muito à tragédia que acontece no Rio Grande do Sul, e os clubes de futebol e a Federação Gaúcha de Futebol. Estiveram presentes o presidente Luciano Barcelos, representante de Grêmio, de Juventude, o presidente da Federação Gaúcha, Luciano Oxman, esteve presente, a fim de alinhar, debater questões pertinentes quanto o retorno do futebol dos clubes gaúchos. E é importante ter esse apoio, como, por exemplo, o governo federal vai precisar internacionalizar alguns aeroportos. Se fizer isto alinhado com os clubes podem desenhar uma estratégia mais assertiva. Por exemplo, se já sabem que o governo federal vai internacionalizar ou pretende internacionalizar o aeroporto de Jaguaruna, Grêmio e Inter podem trabalhar o Heriberto Ilse como uma possibilidade maior,
de um estádio a ser utilizado em competições sul-americanas. Estou dando um exemplo, mas é uma aproximação importante que aconteceu em uma reunião no estádio Beira-Rio na tarde desta sexta-feira. Para fechar, gente, aqui a gente quer convidar vocês a doarem nesse QR Code que está aqui, mais de 540 mil reais arrecadados pelo pessoal do Debate Raiz nesse Live Pix. É só apontar a câmera do teu celular, não é o aplicativo do banco, do teu celular nesse QR Code aqui, que tu vai ser levado para um link. Nome, mensagem e o valor que tu quer doar, que você está participando dessa campanha que vai destinar todos os valores diretamente para as pessoas atingidas pela enchente. E para falar de KTO, eu quero convidar vocês também a desopilarem, a brincarem, utilizarem as ferramentas da KTO para isso. Não tem rodada do Campeonato Brasileiro nesse final de semana, mas tem campeonatos em todo o mundo. E você pode jogar lá na KTO. Utilizando o cupom ADUPLA, tu tem 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!